Graça e paz, amados irmãos da IBV. Nós estamos começando hoje essa nova dinâmica de cultos online, por causa que nós não podemos nos reunir para adorar o Senhor como congregação. Então nós estamos motivando vocês a se reunirem nas suas casas às 9 horas da manhã e também às 18h30 da noite, para juntos em família cultuar ao Senhor. Por isso estamos juntos aqui gravando esse vídeo, esse culto em adoração, para que você adore também em sua casa. Então vamos continuar a nossa adoração aos domingos da mesma forma. Deus abençoe a nós, vamos cultuar ao Senhor. Bom dia, igreja. Vamos orar então, para começar, para a gente pedir a nosso Deus para Ele vir tirar aí qualquer impossibilidade de adoração do nosso coração. Oremos. Pai, como é bom estarmos juntos, Deus, para louvar e adorar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu inteligência, nos dá motivações, Pai, para que a gente possa adorar ao Senhor em qualquer circunstância, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco. Obrigado porque o Senhor está com a gente nessa nova fase, vamos dizer assim, Pai, de poder cultuar ao Senhor, Deus. Esteja nos abençoando, Pai, e fale aos nossos corações. É o que pedimos e agradecemos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, aqui oramos. Amém. Vamos começar o nosso culto com a música Não Posso Me Calar. Conhecidos pelo nome.
É bom adorar ao Senhor, não é mesmo? Então agora eu quero dar para vocês 3 avisos. O primeiro, continuem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde quanto à prevenção do coronavírus. Não deixe, por mais difícil que seja, não deixe de ter todos os cuidados devidos. Segundo aviso, hoje à noite, às 18h30, nós vamos lançar o culto da noite. Então, se reúna com a sua família. Esse é o nosso intuito, esta é a nossa motivação. Todos nós da família BVN, reunidos em nossas casas, para juntos, no mesmo horário, estar adorando ao Senhor. Então faça isto. E o terceiro aviso, se você já é um adorador na sua área financeira e tem contribuído com seus dízimos e ofertas, continue. Se você quer ser um adorador e quer contribuir, também faça isso. Comece, inicie. Então vai aparecer na sua tela aí, banco, agência e conta, e faça isso, faça o depósito. E de preferência, faça o depósito via online, transferência online, para que você não precise ir ao banco. Continue assim, adorando ao Senhor. E nós agora vamos continuar com mais músicas em adoração a Deus. Grande é o nosso Deus, grande é o Senhor e muito digno de todo louvor, independente das circunstâncias. Nosso Deus é grande, é o Criador de tudo. Vamos louvar.
nosso Deus Criador. Não há Deus maior, não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. Vamos continuar o adorando. Não há Deus maior. adorar o Teu nome que é santo, a um Deus que é vivo e está conosco. Obrigado, Pai, fale conosco através do Teu servo nesse momento. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Pai de misericórdias, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença para Te agradecer por estarmos juntos, mesmo em nossas casas, adorando ao Senhor como família BVN. Mas queremos clamar, queremos rogar as Tuas misericórdias diante dessa situação que o mundo tem vivido. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque na Tua palavra o Senhor permite-nos fazer essa oração, que o Senhor venha destruir, que o Senhor venha acabar, que o Senhor venha exterminar esse vírus que tem afligido a humanidade.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça com que se pare a propagação desse vírus em todos os países onde tem acontecido. Meu Deus amado, com a tua graça, com o teu poder, dá sabedoria para todos os cientistas que estão empenhados em descobrir a cura, que eles descubram a cura. Dá sabedoria para eles descobrirem o caminho certo, os instrumentos certos, as medicações certas, os elementos certos que devem ser usados para se criar essa vacina, para que a população tenha acesso e assim também a saúde venha através do cuidado da medicina, Senhor. Então, por favor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos os profissionais da saúde que têm vivido na frente de batalha, que têm dia a dia estado nos hospitais, cuidando das pessoas infectadas. Senhor, em nome de Jesus, todos os profissionais que estão trabalhando, protejam-os com as tuas mãos poderosas. Não deixe nenhum deles serem afetados, meu Pai, por nenhum vírus. Não deixe eles, mesmo tendo contato com as pessoas infectadas, eles serem infectados. Protege, Deus, os médicos, enfermeiros, os atendentes, todas as pessoas que trabalham nos hospitais. Protege, Deus. Não deixe faltar nada. Para todas as pessoas infectadas, meu Deus, supre as necessidades. Supra a medicação, supra os cuidados, supra o tratamento, para que eles possam ser curados em nome de Jesus o mais rápido possível. Senhor eterno, tem misericórdia de todas as nossas famílias. Não permita, Senhor, que as nossas famílias sejam contaminadas. Que nenhum de nós, Pai, das nossas famílias e nem nós, sejamos contaminados. Só o Senhor pode nos proteger. Só o Senhor pode dizer a esse vírus, não entre nessas pessoas. Então, Pai, nós clamamos porque dependemos completamente do Senhor. Protege-nos, Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, tem misericórdia de todos os teus filhos, que da nossa igreja, da IBVN, que são profissionais, liberais, Senhor, que são autônomos, são empresários, são pessoas vendedoras que têm que sair às ruas para vender os seus produtos e assim conquistar a cada dia, Senhor, o seu sustento. Então, todos os irmãos que não têm um emprego formal, de carteira assinada, Senhor amado, supre as necessidades desses teus servos. Porque diante da situação, nós estamos olhando na nossa visão humana, estamos vendo uma crise financeira se instalando. Mas tenha misericórdia dos irmãos empresários nas suas empresas, tenha misericórdia dos irmãos que dependem de vendas, dos irmãos autônomos. Meu Deus, faça milagre na vida deles. Não deixe faltar o sustento mensal para arcar com todas as suas despesas, para suprir as suas necessidades mensais. E a todos nós que já estamos trabalhando, Pai, que estamos numa empresa, que temos carteira assinada, assalariados, também, Senhor, cuida das nossas empresas que trabalhamos, para que elas também não venham a sofrer com a crise. Faça os milagres do Senhor acontecer, e não só a nós, mas a todo o nosso país, toda a economia, todos os profissionais do nosso país, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, a economia do mundo. Pai de amor, faça com que, mesmo diante dessa situação, a economia de todo o planeta seja estável, permaneça estável e até melhore, se assim podemos te pedir. Deus de amor, ouve as nossas orações. Nós te pedimos, a tua igreja está reunida pedindo e clamando ao Senhor. É o que nós pedimos, porque nós necessitamos, precisamos inteiramente do Senhor. Admitimos a nossa dependência no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amados, hoje nesta manhã nós vamos ouvir a palavra de Deus e pensando no mês de aniversário da igreja, que tem como tema, missões, um ato de amor, eu escolhi um texto que fala sobre o amor. E nesse texto, nessa mensagem, eu quero colocar para você como título, o amor revela Deus. O amor revela Deus. Então, abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4. Essa epístola está perto de Apocalipse, para ficar fácil de você encontrá-la. Então, 1 João, capítulo 4. E nesse trecho do versículo 7 a 12, nós vamos aprender 3 razões por que devemos amar uns aos outros. Então, 1 João, capítulo 4,
versículos de 7 a 12. E eu quero ler com você somente o versículo agora 7 e 8. Porque a primeira razão porque devemos amar uns aos outros é porque somos salvos por Jesus Cristo. Então acompanhe nas suas Bíblias, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o apóstolo João escreve essa carta no final da sua vida, lá perto dos anos 90. Provavelmente ele já está preso na ilha de Patmos. E ele escreve essa carta para aquelas igrejas da época. Nós não sabemos, ele não detalha, ele não especifica qual é a igreja de fato que ele está escrevendo. Então nós podemos imaginar que as igrejas daquela época receberam essa carta. Qual que era a situação? Qual que é o propósito de João escrever essa carta? É porque as igrejas estavam sofrendo a infiltração de falsos mestres, que estavam ensinando que, por exemplo, Jesus não veio em carne, que Jesus era na verdade um espírito, um espírito que conversava com as pessoas, mas não era real, não era palpável, não era concreto. Também existiu o ensino que Jesus nem veio, era somente a imaginação das pessoas que criaram essa personagem. Então João tem que combater isso. Por exemplo, se você acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 4 mesmo, de 1 João, vou ler alguns versículos, do primeiro até alguns versículos aqui, acompanhe. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então João está falando, olha, tem falsos profetas, então vocês têm que avaliar, têm que julgar, têm que realmente olhar o que eles estão ensinando, se é verdade ou não. Olha o versículo 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então está vendo? Era esse o ensino falso, que Jesus não veio em carne. Então João fala assim, irmãos, vocês têm que avaliar o que esses falsos profetas ensinam, e se eles dizem que Jesus não veio em carne, então não são de Deus, pelo contrário, são do anticristo. Agora, se ensinarem que Jesus veio em carne, era real, verdadeiro, aí sim, então é de Deus. Então esse vai ser o ensino de toda a carta. Mas nós vamos focar só nesses versículos de 7 a 12. Então essa é a primeira razão. Ele coloca aqui, logo no comecinho, no versículo 7, amados, amemos uns aos outros. Então João está falando, dentro desse contexto aqui, para a igreja amar um ao outro. E ele dá razões, ele fala, olha, por que vocês têm que amar uns aos outros? Porque o amor procede de Deus. O amor vem de Deus, essa vai ser a ideia. E aí ele explica, ora, toda aquela pessoa que ama já é nascida de Deus e conhece a Deus. O que ele quer ensinar aqui? Que a pessoa que tem a Deus, a pessoa que já nasceu de novo em Cristo, a pessoa que conhece Deus, ele tem esse amor, lembra? O amor procede, o amor vem de Deus. Então a pessoa que nasceu em Cristo, a pessoa que conhece a Deus, tem o amor. Por isso que ele fala, que quem ama é quem já nasceu. Esse é o ensino. Mas o oposto ele também vai ensinar. Ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele mostra os dois lados. Ele fala, olha irmãos, vocês têm que olhar. Se vocês são nascidos de novo e conhecem a Deus, vocês têm que amar uns aos outros. Quer dizer, se vocês são salvos, vocês têm que amar um ao outro. Mas se não ama, aquela pessoa que não ama, é porque nem conhece a Deus. Então, jamais poderia ter nascido, porque ela nem conhece a Deus. Então, aqueles irmãos teriam que olhar para si mesmos, e como eu e você agora temos que olhar para nós mesmos. Onde nós estamos? Nós somos o grupo que já nascemos de novo, e por quê? Porque conhecemos a Deus. Ou somos o grupo que não conhecemos a Deus e por isso não amamos? E a pergunta é essa, estamos amando as pessoas?
Você e eu precisamos amar as pessoas, porque somos salvos. Se você e eu confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós temos que amar uns aos outros. É o que o texto vai ensinar. Porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos a história. Você comigo pode dizer que acredita nessa história, que Jesus Cristo era Deus, veio, se transformou num homem, nascendo da Virgem Maria, cresceu entre nós, viveu entre nós, começou seu ministério aos 30 anos, mas foi morto, foi levado até a cruz, foi crucificado para pagar todos os nossos pecados, foi morto, mas ao amanhecer do domingo, ele ressuscitou dentre os mortos, andou mais 40 dias dentre nós e depois foi elevado aos céus e hoje está à direita de Deus Todo-Poderoso. Você e eu acreditamos nessa verdade, porque se acreditamos, nós nascemos de novo. Porque nós conhecemos a Deus, conhecemos essa história e acreditamos nessa história. Agora, então, e você que talvez está ouvindo essa mensagem e talvez você nem conheça essa história de verdade. Talvez você não acredite nessa história. Então você precisa conhecer a Deus, porque você não nasceu de novo ainda. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus tem uma conversa com um homem, um líder religioso da época chamado Nicodemos. Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, importa, você precisa nascer de novo. Esse símbolo de nascer de novo, o que ele quer dizer? Você precisa começar a ter uma nova vida. Começar uma nova forma de história, um novo rumo, com novos pensamentos, com novas atitudes. Essa é a ideia de nasceu de Deus, ou nascido de Deus, que conhece a Deus. Então você precisa, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa nascer de novo. Você precisa começar uma nova história, um novo rumo de vida para você. E como que você faz isso? Conhecendo a Deus, conhecendo as verdades de Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim, acompanha aí. Se quanto à boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você precisa confessar com a boca, mas como confessar? Você precisa primeiro crer, e para crer ter que conhecer, tem que saber, porque também lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Deus diz assim, Jesus diz assim numa oração que ele está fazendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer, você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer sobre as verdades de Deus na Bíblia, para você acreditar em Jesus Cristo, para você confessar com a sua boca, como diz o texto, para você crer no seu coração, para que você seja salvo. Então, meu amado irmão, se você é salvo por Jesus Cristo, porque crê em tudo isso, já confessou com a sua boca e crê no seu coração, você deve amar uns aos outros, porque você é salvo. E se você não crê, acompanhe a mensagem que vai continuar. A segunda razão que João coloca porque devemos amar uns aos outros, é porque temos um exemplo a seguir. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 9 e o 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então João ele diz, olha, vocês têm que amar uns aos outros porque vocês são filhos de Deus, mas vocês têm que amar uns aos outros porque vocês têm um exemplo a seguir, é o que ele vai ensinar. Ele vai afirmar aqui, olha o que ele afirma, ele fala assim, nisto se manifestou o amor de Deus, quer dizer, olha como se manifesta o amor de Deus. Como? Ele vai explicar, tendo Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, ou através dele. Então ele fala, olha, Deus mostra o que é amar. Sabe como? Quando ele envia Jesus Cristo para viver entre nós, para que nós possamos viver como ele viveu. Então isso demonstra o amor de Deus, o ato de Deus mandar Jesus, que é Deus, se transformar num homem e viver entre nós, demonstra
na prática, o amor de Deus. Mas ele vai além, ele fala não só de ter enviado para vivermos, mas ele fala, de novo, ele repete, uma repetição, uma ênfase. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Então ele fala, olha, o que é o amor? O amor de Deus. Deus ter enviado Jesus, para que nós possamos ver por meio dele. Mas o que é o amor de Deus de novo? É o quê? É o ato dele ter tomado a atitude primeiro. Foi Deus que decidiu enviar Jesus. Ele que deu o primeiro passo. Não foi nós, não foi aqueles irmãos que convenceram Deus, que pediram para Deus, Senhor, manda um Salvador. Não, Deus teve essa atitude. Deus planejou. Não, eu vou enviar Jesus Cristo ao mundo para salvar o homem. Então isso demonstra que a atitude partiu dele, o primeiro ato foi dele, para amar o ser humano. E aí ele vai falar no versículo 10, no finalzinho, que ele teve esse ato, e não foi nós que tivemos, mas foi ele que teve esse ato em primeiro lugar. Para quê? Para enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é essa palavra propiciação? Se você conhece a história lá do Antigo Testamento, a construção do tabernáculo com Moisés, lá dentro daqueles vários utensílios tinha a Arca da Aliança, que talvez você viu já em filme, já viu em novela, alguma coisa assim. Então uma arca, onde ficava dentro as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E aí existia uma tampa dessa arca, desse baú, na nossa linguagem, existia uma tampa, e nessa tampa tinha 2 anjos, esculpidos, como os querubins, como é chamado. Essa tampa, a tampa da arca, a tampa do baú, chamava propiciatório. Então o que é a propiciação? Por que Jesus é a nossa propiciação dos pecados? Então Jesus é a tampa, Jesus é a cobertura, Jesus é o que cobre-nos. O que isso quer ensinar para nós? Quando Deus, do seu trono lá nos céus, olha para a terra, vamos imaginar Deus olhando para a terra, quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê os nossos pecados, Ele não vê as nossas falhas, os nossos erros, as nossas manias, os nossos defeitos. Não, Ele olha o sangue de Jesus como uma tampa, o sangue de Jesus nos cobrindo. Lembra? O sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos lavar de todo o pecado. Então quando Deus olha para nós, Ele olha a tampa, o propiciatório, Jesus Cristo. Ele olha aquilo que está nos cobrindo, Jesus. Então esse é o amor de Deus. Esse é o exemplo que Deus deu para mim e você, para nós amarmos. Amar incondicionalmente. Amar sem esperar nada em troca. Amar não porque a outra pessoa merece, mas amar porque vamos tomar a decisão. Amar não é só palavras, amar não é só pensamentos, amar é atitude. Deus teve uma atitude, Deus deu o primeiro passo, eu vou enviar Jesus. E depois que Jesus veio, aí nós é que damos o passo, olhando para Jesus, conhecendo Jesus, entendendo quem é Jesus, admitindo e crendo nesse Jesus, aí é que eu e você damos o passo até Deus e falamos, eu quero que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Mas o primeiro passo é dele. Então eu e você temos que pegar esse exemplo e amar as pessoas, de fato. Nós precisamos dar o primeiro passo para amar as pessoas. Tem que ser algo que nós vamos decidir, tem que ser algo planejado, tem que ser algo na prática. Não pode só ficar nos discursos, só em pensamentos, não, pratique. Eu quero pegar a situação momentânea para dar um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos vendo nas reportagens, ou talvez você foi já no supermercado, e você vê aquele supermercado cheio de pessoas, o estacionamento lotado, sem vaga nenhuma no estacionamento, e aí de repente você entra no supermercado, está lotado de pessoas, os caixas, os corredores e tudo. E aí temos visto reportagens mostrando pessoas comprando absurdamente um item, um produto, vamos imaginar, um arroz, sacos de arroz. E aí então, por que elas podem comprar tantos e tantos sacos de arroz a ponto de acabar nas prateleiras? Porque elas têm condições financeiras para isso. E porque elas chegaram primeiro e tinha lá a quantidade, e eles pegaram toda a quantidade. Mas cadê o amor em tudo isso? O amor de Deus faria o quê? Iria no supermercado porque precisamos ter o sustento lá para comer nos nossos lares? Sim. O
O amor de Deus nos levaria lá com condições financeiras para comprar? Sim. Mas chegaríamos lá e se tivesse, vamos supor, tivesse 5 sacos de arroz. Mas a sua família ou a minha família só precisa de 2 sacos de arroz para passar o mês, vamos imaginar. Então, nós pegaríamos só 2 sacos de arroz e deixaríamos os outros 3 sacos de arroz para que a próxima pessoa também tivesse condições de ter arroz na sua casa. Isso é amor. Mesmo eu tendo condições de comprar 20 sacos de arroz, eu não vou comprar os 20 sacos de arroz porque eu vou pensar na outra pessoa que virá depois de mim, talvez virá 3 ou 5 horas depois de mim, e talvez tenha até menos condições de comprar. Isso é o amor na prática. Então o amor na prática pensa no próximo. O amor na prática olha para o próximo e tem uma atitude inicial, independente se a pessoa precisa, ou melhor, se a pessoa merece o nosso amor. Porque muitas vezes é assim que julgamos. Eu só vou amar quem merece o meu amor. Não. Se formos olhar, Deus, lá em Romanos vai dizer que, nisso também falando do amor, né? O apóstolo Paulo falando do amor, ele vai falar que o amor de Deus isso é o amor de Deus, que tem enviado seu Filho para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, nós não merecíamos o amor de Deus. Nós desagradávamos a Deus. Mas mesmo assim, sem merecer o amor de Deus, na cruz, Ele me enviou Jesus para morrer por nós. Então eu e você não podemos olhar para as pessoas e falar assim: eu só vou te amar se você merecer. Eu só vou te amar se você fizer por onde. Não. Se for assim, nunca amaremos ninguém. Então ame igual a Deus. Siga o exemplo de Deus. Tome o primeiro passo. Ame as pessoas. Ame todos ao seu redor. Quero dar mais um exemplo que faz muito parte do momento que vivemos. Imagine que se você é um empresário, vai caber muito bem para você. Onde está o amor dos donos de supermercados, dos donos de farmácia, se assim procederem? Porque o produto está ficando escasso, vamos imaginar o álcool gel. Está muito escasso o álcool gel, está todo mundo comprando, está faltando. E aí o que muitas pessoas têm feito no supermercado ou na farmácia? Eleva o preço do álcool gel, porque assim eu vou ter mais lucro. Eu vou continuar vendendo muito álcool gel, mas eu vou aumentar o preço, porque as pessoas vão comprar e elas vão ter lucro. Onde está o amor nisso? Então, se você está ouvindo essa mensagem, é um empresário de Deus, continue sendo justo nos preços que você coloca no produto. Pode ter só um produto no mundo inteiro, mas venda pelo preço justo. Não se aproveite da situação, porque isso não é amor. Amor é, talvez, quem sabe até diminuir os lucros, para que as pessoas que estão sofrendo tenham condições de comprar aquele produto. Então isso é o amor, na prática. Mas João vai dar mais uma razão para eu e você amarmos uns aos outros. Acompanhe na sua Bíblia. Estava esquecendo, perdão. Mas para você que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero ler 2 versículos para você entender, para você conhecer essa história. Porque aqui diz que o amor de Deus é ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, ser a nossa propiciação, lembra? Ser a nossa cobertura. Olha o que diz aí, acompanhe, vai aparecer na tela para você, Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui é uma profecia de Isaías, falando já de Jesus. Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus. Mas diz que esse servo sofredor, que o contexto diz isso, ia sofrer, ia ser traspassado pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Então esse é um versículo que mostra na história que Jesus viria morrer. Você tem que conhecer isso, você tem que acreditar nessa verdade. Mas lá em Lucas, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 23, diz assim, versículo 33. Quando chegarem ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Agora o versículo 46 e o 47. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou.
Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então eu quero te motivar a acreditar nessa história. Lá em Isaías diz, profetizando 700 anos antes, que alguém viria ser transpassado, quer dizer, furado, cortado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi furado nas mãos, furado nos pés e rasgado, cortado do lado, e além da coroa de espinhos que machucou a sua cabeça. E por quê? Pelos nossos pecados. Acredite nessa história. No Evangelho de Lucas repete que ele foi crucificado, diz lá, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. E ele diz o texto que ele expirou, que ele morreu naquela cruz. Mas quando ele morreu naquela cruz, o centurião, um soldado romano que comandava 100 homens, disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele acreditou. Então acredite também. Acredite que o que aconteceu com Jesus é real, é verdadeiro. Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. Ele veio ao mundo porque esse foi o amor de Deus por mim e por você. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho. Acredite nessa história, conheça essa história e aceite Jesus como o Salvador de sua vida. Mas agora João, ele dá mais uma razão para que você possamos amar uns aos outros, que é porque é necessário. Acompanhe na sua Bíblia o versículo 11 e o 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ele diz, então João diz que nós devemos amar porque nós somos salvos, nós devemos amar porque temos o exemplo, mas nós devemos amar porque é necessário. Na minha versão diz aqui no versículo 11, devemos, já que Deus nos amou assim, de tal maneira, nós devemos, essa palavra devemos poderia ser traduzido como é necessário também amarmos uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. É o que o texto vai dizer, é necessário, precisamos, tem que fazer parte da nossa vida. Aqueles irmãos daquela época precisavam amar, lembra, na prática, atitudes, com decisões uns aos outros. Mas eu e você também precisamos. Ele vai dizer no versículo 2 aqui, ninguém jamais viu a Deus. É interessante esse versículo, por quê? Ele vai dizer mais para frente aqui, no capítulo 4 mesmo, versículo 13, diz assim, nisto que conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que Deus nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho ao mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E aí mais para frente ele vai dizer assim, nós amamos porque ele nos... Repetindo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, versículo 20, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, o que ele quer ensinar João quando ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus? Porque nós temos que amar, ou se dissemos que amamos as pessoas, é porque nós estamos vendo ela. Mas ele vai falar que aquela pessoa que não ama as pessoas concretas, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, as pessoas da rua, se nós dissermos que amamos ele, que não amamos ele, mas dissermos que amamos a Deus, somos mentirosos. Então o que ele quer dizer? Que se eu e você que afirmamos que nós somos salvos por Jesus Cristo, e dizemos que amamos a Deus, que nós não vemos, nós temos que mostrar isso na prática, amando os outros, uns aos outros. Então é necessário praticar, porque se nós não estamos amando as pessoas, quer dizer que nós nem amamos a Deus, não somos obedientes a Deus, somos mentirosos. Pense nisso, você que é salvo por Jesus Cristo. Você está amando as pessoas, porque se você não está amando as pessoas, você também não ama a Deus. É o que o texto diz. E você pode, de repente, estar na igreja, nós cantamos alguns louvores, você pode estar cultuando ao Senhor, e talvez nos louvores cantando, eu te amo, Senhor, e tudo isso, mas se você não tem a prática de amar as pessoas, você está sendo mentiroso para com Deus. Por isso que ele vai falar, ninguém jamais viu a Deus. Então,
ame as pessoas. Lógico que temos que amar a Deus, mas como que nós expressamos que amamos a Deus? Amando as pessoas. Lembra? O amor revela a Deus. Ele vai dizer também aqui, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então ele fala assim, é necessário que nós amemos. Por quê? O amor de Deus está em nós. Quando eu e você aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo vai habitar em nós. Então Deus permanece em nós. E lembra, o amor de Deus, o amor procede de Deus. Então nós já temos o amor. Já sabemos o que é o amor. Conhecemos o amor de Deus, enviando seu Filho. Então agora é necessário colocar em prática, porque estamos vivendo isso. O amor de Deus permanece em nós. E ele vai dizer que o amor de Deus, esse amor vai nos aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar quer dizer, ela vai nos encher, vai nos completar, vai nos amadurecer. Eu quero dar uma ilustração para você. Quero fazer uma ilustração com você agora. Quando nós dissemos ou falamos para as pessoas que nós não as amamos, nós damos motivos para não amá-las, não é verdade? Então você pode dizer que está com raiva da pessoa, está irada com a pessoa te ofende, a pessoa te machuca, a pessoa te prejudica. Isso enche o seu coração de rancor, de ira, de raiva, de revolta, de frustração, de decepção. Tudo isso. Então é por isso que você diz, ou eu posso dizer, que eu não amo tal pessoa por causa de todo esse sentimento, toda essa raiva, tudo isso que está dentro de nós. Então vamos imaginar que nós somos esse copo. E esse que tem um pouquinho de óleo, um pouquinho de óleo de cozinha, é a ira, a raiva, o rancor, o ódio, a amargura, a decepção, a frustração, a revolta, é esse pouco de óleo aqui. Então nós estamos com esse pouco de óleo, não estamos cheios. Mas o texto diz que o amor em nós vai nos aperfeiçoando, vai nos enchendo, vai nos completando, vai nos amadurecendo. Então vamos imaginar que essa água é o amor de Deus. Então se nós começarmos a viver o amor de Deus na prática, começarmos a realmente praticar cada dia com atitudes o amor de Deus, esse amor que diz aqui o texto, vai começar a nos encher, vai começar a nos amadurecer, vai começar a nos completar. E cada vez mais que eu e você praticarmos o amor, ele vai nos enchendo. E conforme ele vai nos enchendo, ele vai tirando, vai arrancando, vai limpando da ira, da ódio, do rancor, da amargura, de tudo isso. E no final de tudo, cheios, amadurecidos, completados do amor de Deus, seremos só amor. Toda a ira, todo rancor, toda decepção vai embora e só fica o amor. É isso que o texto está nos ensinando. É isso que nós devemos praticar. É por isso que eu e você temos que seguir esse exemplo. Praticar o amor de um para com os outros. E aí eu quero te perguntar, você está amando as pessoas? Você está praticando o amor e assim o amor de Deus está te aperfeiçoando, está te enchendo e tirando tudo de ruim de dentro de você? Lá na sua casa, você tem amado o seu esposo, a sua esposa? Você tem amado os seus filhos? Você tem amado os seus pais? Você tem amado os seus irmãos na prática? Ou você tem dito que está com raiva, com ódio, com ira? Então você não está deixando o amor de Deus te limpar por dentro, porque você não está praticando como Jesus praticou, um ato de amor, atos de amor. Você não está amando pessoas no trabalho? Como que você tem agido no seu trabalho? Você está amando as pessoas, independente de quem seja lá? Você está tendo atitudes de amor para que o amor de Deus te enche e te limpe de tudo que está de errado? Você está amando as pessoas na escola? Você está amando as pessoas na igreja? Ou você tem dito na escola, na rua, na vizinhança, no trabalho, na igreja, que tem raiva de fulano, tem raiva de cicrano? É isso? Você está com lembra do óleo? Você está com óleo lá? Você está com a ira? Então, é isso que Deus está ensinando para mim e para você hoje. Ame as pessoas porque é necessário. Porque vai ser um benefício para a pessoa precisa
do amor de Deus através de mim e você, mas vai ser um benefício para nós mesmos. Nós seremos, praticando o amor, nós seremos enchidos do amor de Deus e tudo de ruim vai sair. A ira, o rancor, tudo isso. Pense nisso, pense com carinho. Porque lembra, o amor revela a Deus. E aqui o texto diz que ninguém jamais viu a Deus. Interessante. Como que as pessoas então vê Deus? Através de mim e de você. Porque o amor procede dele e vem, e Deus permanece em nós, é o que o texto diz. Então as pessoas, ao olhar para mim e para você, verão Deus. Verão o amor de Deus revelado. Mas se nós praticarmos. Porque se nós não praticarmos o amor de Deus, elas não verão Deus, verão a nós mesmos. E você que está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, eu quero te ler um versículo para você. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está ensinando que quem acreditar nele, fará obras maiores do que ele. Então, só teremos condições de fazer, a exemplo de Jesus, as obras que ele fez, de amor, atos de amor, se nós crermos nele. Se eu e você não crer nele, não crer nessa verdade que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, nós não teremos o amor. O nosso amor será egoísta. Lembra do exemplo de que desde comprar o arroz lá? Por que nós vamos lá comprar todos os arroz da prateleira? Porque estamos amando a nós mesmos. É um amor egoísta. Eu só penso em mim. Eu só penso na minha barriga para não passar fome. É o amor egoísta. Mas o amor de Deus deixa o outro comprar. Então só vamos aprender a amar e só conseguiremos praticar o amor correto, o amor que vem de Deus, se nós conhecermos a Deus. É o que o texto diz. Crer em Deus. Se crermos em Deus, faremos obras maiores do que Jesus, como o texto diz. Então pense nisso. Então, para você, meu amado irmão em Cristo, nós precisamos amar uns aos outros, porque nós somos salvos, porque nós temos o exemplo de Jesus a seguir e porque é necessário. O mundo precisa de amor. Mas se você ainda não tem Jesus, acredite nele, para que Deus venha morar em você, você conhecer Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que o amor de Deus imunde o seu ser, mude a sua história, mude de dentro para fora, te encha, te aperfeiçoe, e você vai ter uma nova vida, vai nascer de novo em Cristo Jesus. Vamos cantar mais uma música ao nosso Deus. É de coração tudo que nós fizermos. Vamos adorar o nosso Deus.
ora pra gente para encerrar. Vamos orar então agora para encerrar. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esse primeiro culto que estamos transmitindo online. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos suprido. Te louvamos pela tua igreja que está agora reunida nos seus lares, te adorando, te engrandecendo. Juntos, em espírito, estamos unidos em espírito, te adorando como igreja BVN. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa nova forma necessária no momento de adorar ao Senhor. Então nos ajude, nos fortaleça, nos anime, nos encoraje. Não deixe a tua igreja desanimar. Pelo contrário, levanta a tua igreja, amadurece a tua igreja, realmente aviva a tua igreja, mesmo que nesses tempos difíceis a tua igreja esteja firmes e fortes, triunfantes, para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos, nesses tempos difíceis, amar uns aos outros, que amemos a cada irmão em Cristo, que amemos os nossos familiares, que amemos os nossos vizinhos, que amemos todas as pessoas do trabalho, que amemos as pessoas da escola, amemos a todos, porque se a situação presente nos desanima, se a situação presente nos faz esmorecer, nos faz perder as esperanças, o teu amor nos levantará, o teu amor nos animará. Então usa a tua igreja que aprendeu nesta manhã que precisamos amar uns aos outros. Então que assim possamos tomar a decisão. E se tem alguém me ouvindo nesta hora, que ainda não te conhece, que eles te conheçam, Jesus, em nome de Jesus. Que essa palavra que foi semeada em seu coração venha brotar, venha frutificar, venha a crescer na sua vida, para que ele possa conhecer o amor de Deus, para que o Senhor venha habitar nele, venha enchê-lo do teu amor e ele também começar uma nova vida em Cristo Jesus. Então, obrigado por esta manhã. Nos prepara para o culto da noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que te pedimos. Amém.